Hello, kids! Tudo bem, crianças? Pegue a sua atividade de sociedade na página 38. Pegou? Então, vamos lá. Olha só o que você está vendo nela. Este homem aí é o Dom Pedro I. Ele foi muito importante em algo que aconteceu muito tempo atrás. A independência do Brasil. Sim, olha a nossa bandeira. A nossa bandeira vai ser sempre verde e amarela, não é? Verde e amarelo, azul, branco. Olha só, o verde da bandeira representa o verde do nosso Brasil, as plantas, né? A Amazônia, que é linda, tão verde. O amarelo é a riqueza do Brasil. O Brasil tem muito ouro, sabia? O Brasil é rico em ouro, em tantas coisas lindas. E o azul é do nosso mar. Nós temos um azul lindo do nosso mar na nossa bandeira. E o branco é da paz, não é? O nosso Brasil está tendo ordem, né? E Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe as autoridades, que são que é o presidente, né? Que são os nossos ministros, que ajudam a cuidar do Brasil. Temos que orar por eles, não importa de qual partido, não importa de que lado você está. Nós temos que orar e torcer para o Brasil, para que o Brasil dê certo, pois o Brasil é um país rico, lindo, não é verdade? Ninguém tem tanto verde, tantas plantas lindas como o Brasil tem. Ninguém tem o ouro lindo que o Brasil tem. Ninguém tem esses mares lindos como nós temos, essas praias maravilhosas no Brasil. Não é verdade? Devemos amar o nosso Brasil e orar por ele, não é verdade? Mas, olha só, o que aconteceu? Olha só, Dom Pedro I, ele estava em Portugal e Portugal mandava no Brasil. O Brasil não era independente, ele não podia fazer o que ele queria, os brasileiros, sabia? Tudo tinha que perguntar para Portugal se podia ou não. Ah, mas aí Dom Pedro, ele foi lá nas margens e resolveu isso, né? No dia 7 de setembro, que dia que Dom Pedro deu o grito da independência? Dia 7 de setembro aconteceu algo muito importante. No dia 7 de setembro nem tem aula, é um feriado só por causa disso que aconteceu, porque o Brasil ficou independente de Portugal, não dependia mais de Portugal. Ele agora cuidava dele sozinho, não é verdade? E lá nas margens do rio Ipiranga, o que é margens do rio Ipiranga, tia Marlene? Olha aqui, tá vendo o mar, a água, o cavalinho perto? Nas margens, ele estava próximo ao rio, um rio chamado Ipiranga. Esse rio hoje, ele está lá em São Paulo. Então, às margens do rio Ipiranga, pertinho do rio Ipiranga, ele chegou e falou assim, ele deu um grito, pegou a espada dele, Dom Pedro I. Ele falou assim, independência ou morte! E desde esse dia, o Brasil não dependia mais de Portugal. Olha só, o Brasil foi livre, independente. Dom Pedro I tornou o Brasil livre de Portugal e declarou bem alto a independência do Brasil. Olha lá nossa linda bandeira novamente, como o Brasil é lindo. Olha só, dia 7 de setembro foi o dia que aconteceu tudo isso. Por isso que 7 de setembro é muito importante, né? E dia 7 de setembro, geralmente tem os desfiles no meio da rua para lembrar da independência e morte. Da independência ou morte que Dom Pedro I resolveu falar bem alto às margens do rio Ipiranga, bem pertinho. E o nosso Brasil agora, ele é livre, né? E nós devemos nos lembrar dele com muito orgulho, não é? De Dom Pedro I. Muito bem, Dom Pedro I, parabéns. Olha só, a nossa bandeira está dentro do coração. Vou te pedir, ore pelo Brasil, ore pelo seu presidente, abençoando ele, por mais que você não concorde com o seu presidente, mesmo assim, nós devemos orar para que tudo dê certo no Brasil, não é verdade? Então, ó, um beijo especial para você, tá bom? Te amo demais.
Dia 7 de setembro é um feriado no qual comemoramos a independência do Brasil. Mas o que isso significa? Pois bem, há muito tempo atrás, o Brasil era colônia de um outro país chamado Portugal. Então, os portugueses dominavam nosso país e exploravam nossas riquezas, levavam nossa madeira, nosso ouro, tudo de valor que se produzia no Brasil era mandado para Portugal. Em 1820, a família real portuguesa, que tinha se estabelecido no Brasil, precisou voltar para Portugal. E assim, o rei de Portugal resolveu nomear seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Um tempo depois, os membros da corte portuguesa pediram para Dom Pedro retornar para Portugal. Mas, encorajado por sua esposa, a princesa Leopoldina, Dom Pedro favoreceu o Brasil e declarou: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu vou ficar no Brasil." Esse dia ficou conhecido como Dia do Fico. Mas Portugal não gostou dessa decisão de Dom Pedro, porque eles queriam continuar dominando e explorando o nosso país. Foi aí que Dom Pedro partiu para São Paulo para assegurar a lealdade do povo à causa brasileira. O príncipe regente, Dom Pedro I, ordenou aos soldados que se unissem a ele e o seguissem. Assim, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ergueu sua espada, afirmando que daria ao Brasil a liberdade, e gritou: "Independência ou morte!" A partir desse momento, simbolicamente, o Brasil não era mais uma colônia de Portugal, e se espalhou a notícia da independência do Brasil.